Boa noite a todas e todos. Luana, é um Boa prazer noite. enorme lhe receber. Luana é uma querida minha, pessoalmente falando. Conheci a Luana há muito, muito tempo, né? Então, nós somos parceiras de trabalho e amigas, há muitos Hum. anos. E é um prazer enorme, Luana, te ter nesse momento, trazendo um tema tão delicado, e você, com a sua delicadeza de alma, vai tratar muito bem. Luana já é especialista, né, no assunto. Luana é também terapeuta de casal e família, o que daqui a pouco vai ler todo o currículo dela. Então, Luana, seja muito bem-vinda e é um prazer enorme, Luana. Muito grata Ah, por você estar aqui conosco. E gratidão a muito você, obrigada. minha gente. Obrigada, Fati. Seja bem-vinda Então aqui. vamos lá, gente. Deixa eu ler aqui o currículo da Luana, então. Luana Mourão Dias Araújo, psicóloga pela UFC, mestrado em Psicologia da Educação pela Universidade Autônoma de Barcelona, pós-graduação em Suicidologia, Prevenção e Pós-venção, Autolesões e Luto pela Universidade de São Caetano do Sul, Gestalt terapeuta pelo CGF e também pela Gestalten. Formação em Gestalt terapia de casal e família. Ela é também consteladora familiar, facilitadora de biodança, psicóloga transpessoal e dinâmica energética do psiquismo. Então, Luana Mourão, seja muito bem-vinda à nossa Gestalt Prosa. A sala é toda sua. Obrigada. Obrigada. É, na verdade, assim, eu só queria dizer que a pós-formação foi que eu fiz uma pós na Gestalt, né, no Centro Gestalt, e outra pós no Gestalt, né? A formação foi toda aqui no Centro Gestáltico de Fortaleza. Uhum. E eu fico muito feliz, né? E eu quero ressaltar isso porque a Fatinha falou aí, né? E ela, assim, eu digo, Fatinha é uma das minhas incentivadoras. Inclusive, né, o tema, assim, sobre luto, sobre morte, sobre suicídio, né? O suicídio eu tive uma questão pessoal, assim, né? Através de uma sobrinha de uma amiga que tirou a própria vida muito jovem, com 15 anos, e isso me tocou tanto, vi que eu era despreparada e fui atrás, né, de muitos cursos, né, assim, comecei como pequeno, depois teve a Fatinha chamou a Karina, né, e Uhum. aí eu me apaixonei, tanto é que até que fui fazer essa pós-formação que ela coordena, né, mas essa parte de luto e tudo, né, assim, no curso de casal e família, foi um incentivo, assim, eu nem pensava muito em falar sobre isso, e eu lembro demais, foi a primeira aula online do CGF, quando começou a pandemia. E Uhum. aí eu, meu Deus, né? Eu vou dar essa aula e eu não sabia nada dessas plataformas, de nada, né? E eu me lembro que, então, como eu não sabia, a que eu mais sabia era o Google Meet, eu dei aula com dois computadores, porque o Google Meet, quando a gente passava, né, as coisas, ninguém via as pessoas. Aí era um computador para eu ver as pessoas e outro computador para eu dar aula. Parece que faz tanto tempo, né? Foi um dia desse. E a gente ficava estudando, e aí foi sobre morte, luto, né, adoecimento. E realmente eu, assim, fiquei gostando muito desse tema, né? Eu descobri, inclusive, que eu ainda estava de luto, né, pela perda da minha avó, que já fazia tantos anos, e já comecei com isso, né, vendo essa temporalidade. E, particularmente, né, assim, essa situação das pessoas tirarem a própria vida, a perda do sentido da vida, né? Assim, eu gosto muito de viver, né? Mas realmente já teve tempos, né, na minha adolescência que eu pensei em não viver, né? E aí, eu, assim, depois, quando eu vejo, né, olha aqui, quanta coisa eu vivi, e se eu não tivesse vivido,
eu não estaria vendo isso. Passei coisas, nem todas foram boas depois daquela época da adolescência, mas muitas foram, né? E a vida é assim mesmo, né? Então, eu compreendo, né, assim, a dor de quem não quer viver, me aproximo, não julgo, mas eu quero transmitir, né, que também existe um caminho, né, que também existe a possibilidade da gente superar isso. Também existe o lado da vida, né? Então, eu acredito que é isso que a gente quer, né? Assim, todos nós aqui, acredito que a maioria aqui é psicólogo, né? E aí, quando a gente pensou em falar sobre o suicídio, né? Uma coisa que eu vi, que eu amei nessa pós-graduação, é que o suicídio, ele não é tratado como transtorno. E também, a gente não vai ver que você pega aquelas cartilhas da OMS, e aí tem lá, né? As pessoas, como é que você vai ver se a pessoa está perdendo gosto pela vida, o risco de suicídio, que é importante a gente saber aquelas etapas, mas não é tudo. Vai muito além disso, né? E aí, quando a Fatinha fala sobre a gente fazer esse gestalt prosa, né, sobre o suicídio, eu pensei de trazer essas questões que eu achei muito importante, que são as questões sociais, as questões da vulnerabilidade. O que leva as pessoas a pensarem também, né? Então, a gente vê, tanto é que lá na pós-graduação, as aulas, a maior parte das aulas é pelos grupos sociais, né? Então, os grupos vulneráveis. E a gente vai vendo isso, realmente é trazido essa realidade. E aí a gente adentra naquela realidade social de cada um desses grupos, né? E aí a gente se pergunta, né? Será que também, se eu tivesse nessa situação, eu também não pensaria, né, em tirar a minha vida? E aí, quem pode mudar? Somos nós, né? Primeiro conhecendo essa situação e depois, né, agindo não só como profissional, mas como ser humano, né? Então, aqui, gente, eu vou trazer aqui uns números, mas é para a gente conversar, né? O meu objetivo, eu acho que é assim, a gente poder pensar sobre que mundo a gente quer construir, que mundo a gente quer viver, né? A gente quer um mundo que inclui todas as pessoas, a gente quer um mundo que exclui, né? E aí, isso que eu acho que é a base, né? Porque a gente olhar para essa realidade e ver, assim, que muitas dessas populações vulneráveis são populações que estão socialmente excluídas, né? Então, eu vou compartilhar aqui agora, ver se eu acerto, que são um pouco de dados, mas a qualquer momento, qualquer pessoa que queira perguntar ou fazer algum comentário pode interromper, porque é uma conversa mesmo, viu? E aí, deu certo? Deu certo. Ai, que ótimo. Vou aumentar aqui o ar-condicionado, que eu já está me dando frio. Então, aí, eu coloquei isso, né? Quais são os grupos e populações mais vulneráveis, né? Eu trago aqui, para a gente começar, essa frase, né, assim, da Karina, que fala, né, sobre o processo de morrência, né? Que é o processo do sentimento do definhar existencial, onde ele vai acontecendo aos poucos, né? E a gente vai perdendo a vontade, né? Eu vou ler exatamente como ela coloca, né? Depois a gente
conversa sobre isso, né? Processo de morrência, processo do sentimento do definhar existencial, que acontece gradualmente. A palavra gradualmente foi realçada em itálico e em negrito, porque meu intuito é o de elucidar que o processo de morrência exibe uma complexidade de comportamentos autodestrutivos que, de maneira gradativa, provocam o esvaziamento de quem somos, né? Então, quando a gente não tem condição, que a Karina coloca, né? Quando a gente não tem condição de ser quem a gente é, então a gente não sabe o que a gente pode ser. Quando a gente não sabe quem a gente é, a existência perde o sentido, né? Quer dizer, se a gente não sabe quem a gente é, a vida tanto faz, né? Então, isso é fundamental para o que a gente vai conversar hoje, né? Então, os grupos vulneráveis, né? Vou trazer aqui para a gente olhar todos juntos e ver o que tem de comum entre eles, né? Então, pessoas de etnias indígenas, principalmente os jovens, pessoas negras, mulheres em situação de violência, adolescentes e crianças, idosos, pessoas que moram em comunidades periféricas, ai, botei idosos duas vezes, LGBT, QIAPN+, policiais, pessoas com doenças degenerativas, pessoas com transtornos mentais, especialmente, né, esquizofrenia, bipolaridade e borderline. Então, esses grupos são grupos onde as taxas de tirar a própria vida é alta, né? E o que acontece? Aqui a gente não vê os padrões buscados pela sociedade, né? Quando a gente olha todos esses grupos, a gente vê pessoas que não cabem nessa sociedade que é descrita, né, assim, da meritocracia, nessa sociedade que sempre a gente tem que ganhar, sempre tem que aparecer, né? Então, assim, são as pessoas que estão à margem, geralmente, né? Ou então, pessoas que se deparam diante de situações onde olhar para o futuro é olhar para mais dor, né? Então, assim, a gente já vê que tem isso de comum, né? Com exceção aqui que eu coloco, né? Assim, adolescentes e crianças, que, claro, é quando estão em situações especiais, né? Então, assim como os idosos também, né? Então, entre os índices, os indígenas e os idosos são os grupos com maior índice de suicídios no Brasil. E, ultimamente, essa pesquisa, que inclui esses dois, é de 2011 a 2015, mas os índices, agora que está começando a se fazer de novo, né? O ano passado foi feita algumas coisas, algumas pesquisas, e tem aumentado bastante. A gente estava pensando que durante a pandemia tinha diminuído o número de pessoas que tiravam a própria vida, mas agora a gente vê que apenas muitos casos não tinham sido relatados, né? Mas a gente vê que, e também depois da pandemia, o medo, né? Por exemplo, esse grupo de idosos, né? Sofreu muito com essa situação, e as crianças, os adolescentes, né? O suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens brasileiros. Então, quer dizer, como é que está o futuro, a esperança, como é que está a perspectiva de construir uma vida adulta no nosso país? Então, são
perguntas que a gente vai se fazendo quando vê esses dados, né? Porque às vezes a gente gosta, tem gente que gosta muito de olhar dados e bota números, né? E os dados, eles indicam a realidade, é para a gente pensar, é olhar e pensar, não é só para reproduzir, né? Então, essa reportagem aqui do Brasil de Fato, né, ele coloca que aqui no Brasil, o grupo, dentre essas etnias e esses grupos que tem maior taxa de suicídio é o grupo dos povos originários, dos indígenas. A taxa de suicídio entre os indígenas é 3 vezes superior à média do país, né? Quer dizer, isso indica alguma coisa, né? Aí nessa reportagem aqui ele coloca, para a gente ver também como a maneira que a gente constrói a nossa sociedade tem a ver também com os índices do suicídio. Não é, como alguns gostam de colocar, um transtorno mental e que a pessoa, para chegar a essa situação, ela está doente. Não, às vezes elas são adoecidas pelo contexto social. E aí, isso é o que a gente pode fazer. Quer dizer, tem algumas situações que a gente não consegue fazer nada ou prevenir, ou, né, assim, a gente só tem que cuidar. Mas tem outras situações em grande escala que a gente pode fazer, no sentido social, se a gente melhora a qualidade de vida das pessoas em toda a sociedade, né? E para esses grupos também, se a gente constrói uma sociedade mais inclusiva, né? Então, aqui coloca, né? A não demarcação de terras, o preconceito e a interculturalidade são alguns dos fatores para analisar ocorrências, né? Tem uma etnia, quando a gente teve aula lá, nessa pós-graduação, né? Nessa especialização, o rapaz que deu aula, né, o professor, ele trabalhava há muitos anos com os indígenas. E aí ele falou, né, da etnia Carajá, que o lugar, tipo assim, o lugar do paraíso deles, eles colocam um nome que em português seria o lugar onde somos o que somos. E isso me chamou muita atenção, né? Porque esse lugar onde nós somos o que somos, não importa, a gente é aceito pelo que a gente é, que é o que, inclusive, a Gestalt terapia traz, né, para a gente. Então, nesse lugar, a gente quer viver, né? Mas se existe um lugar onde você, como os indígenas, não podem nem existir, não tem nem onde morar, né? Não são respeitados na sua cultura, não é à toa que a taxa de suicídio entre os indígenas é 3 vezes maior do que no restante da população brasileira, né? Então, eu trouxe aqui, né, esse que está mais atual ainda, né, que é a faixa etária. Olha aqui, que coisa horrível, né? Quase 74% dos indígenas, né, que tiraram a própria vida tinham entre 10 e 24 anos, né? Quer dizer, as crianças e os jovens, porque qual é o futuro deles, né? A gente vê que essa pergunta sobre o sentido da vida, sobre essa perspectiva de futuro, ela está muito ligada quando a gente olha, né, as populações vulneráveis. Vale? Ah, Luana, pronto. Oi. entrou uma pergunta aqui no chat da Cristiana, que ela Hum, pergunta assim, se pessoas que vivem
Situações de abuso de álcool e outras drogas estão inclusas nesses índices. A situação estão, porque geralmente isso está associado a essas outras questões, né? Porque o uso do álcool e das drogas, eles levam a pessoa, né, a conseguir tirar a própria vida, ou ter mais força para tirar, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas, quando elas fazem parte, por exemplo, os próprios indígenas, eles fazem autoconsumo do álcool, né? Como aí outras, por exemplo, entre adolescentes também acontece, né? Mas isso vem muitas vezes de uma situação de violência ou de uma situação de abuso, sabe? Então, assim, já a entrada nesse mundo do álcool e das drogas já é uma autodestruição, que muitas vezes já vem desses grupos ou dessas situações que a pessoa passou, entendeu? Situações de violência, situações, por exemplo, o pessoal que mora numa comunidade periférica, né? Então, você olha para ali, até para ajudar a lidar com aquela realidade, muitas vezes vai por esse caminho. E esse caminho é como o álcool e as drogas, eles fortalecem essa ideação, digamos assim. Então, também o álcool e a droga é um problema da maior parte dessas populações, né? Se a gente for ver. Está entre os jovens, está entre os indígenas, está entre os policiais, está muitas vezes, né, assim, até com as mulheres que sofrem violência, tá, né, assim, então, assim, está entre vários. Respondeu, Cris, ou quer colocar mais alguma coisa? Se vocês quiserem, pode perguntar, viu? Falando Luana, também. Oi. e eu tenho assistido, assim, eu estou fazendo o treinamento do CVV, né? Eu tenho assistido algumas palestras, e, assim, e eu tenho visto que ressaltam sempre que os transtornos mentais, né? Tem eu achei o número muito alto, que 96% dos suicídios são fruto, normalmente estão relacionados aos transtornos mentais. Eu queria entender melhor. É, é o seguinte, tem dados que colocam isso, mas quando você, por exemplo, até porque muitas vezes quem vai falar de suicídio são os psiquiatras e associam a isso, entendeu? Mas o suicídio, a primeira coisa, né? Talvez eu devesse ter falado isso até no início, não é um transtorno mental. Qualquer um de nós pode, em alguma situação da vida, pensar em tirar a própria vida. Qualquer situação difícil, né? Então, é uma solução, como Schneider diz, é uma solução definitiva para uma situação passageira. Uma solução definitiva para uma situação passageira. E aí, assim, qualquer pessoa pode passar por isso, né? Mas ainda é muito controverso, por isso que a gente consegue, por exemplo, eu fiquei procurando dados sobre as crianças e adolescentes, fala muito de aumento, mas muitas vezes, quando vão dar a causa da morte, não dão suicídio. Isso no geral. E quando é com as crianças e os adolescentes, ainda mais, né? Porque é um tipo de morte que vem muita culpa, vem muita vergonha, né? Então, os dados, com certeza, toda vez que você vir uns dados, sempre são mais, né? E essa abordagem, colocando
as populações vulneráveis não são todos os profissionais que trazem isso, entendeu? Então, muita gente vê no aspecto de transtorno, vê como uma situação de saúde. É de saúde, mas se a gente vê a saúde mental como um estado de bem-estar mais amplo, não como um transtorno, né? Tanto é que, de propósito, eu deixei os transtornos assim por último, lá quando eu fiz a lista, né? E coloquei os transtornos onde. Eu vi. Então, eu botei foi de propósito, porque todo lugar já coloca os índices com os transtornos mentais, né? Então, e tem alguns tipos de transtornos também, que são mais propícios. Não que todas as pessoas, nada aqui que eu vou dizer é certo. Nem todas as pessoas. Eu vou até ler aqui, que eu achei muito bonito isso aqui, de uma adolescente, de uma jovem indígena, relatando o que aconteceu com ela, né? Assim, quando ela era adolescente. Então, claro que toda história ela pode ser diferente. Cada um de nós pode construir uma história diferente, mesmo fazendo parte desses grupos vulneráveis, né? Mas para que mais pessoas consigam, é importante ter um amparo da sociedade, das leis, das instituições, dos governos, né? Então, isso é importante, né? Inclusive, o primeiro curso que eu fiz sobre suicídio, que é aqui em Fortaleza, e uma instituição que acho que ainda faz, gratuito e tudo, botava muito essa visão dos transtornos, né? Mas apesar que ainda abordavam um pouco alguns grupos, né? Da sociedade onde se via muitas situações de tirar a própria vida, mas dava muita ênfase aos transtornos, né? E aí, hoje a gente vê que tem também, não é que não tenha, mas tem muito a situação, né? Por exemplo, a pessoa não ter uma rede, né, de amigos, de família, mas se está numa dessas populações, o risco é 1000 vezes maior, entendeu? Então, tem aqueles riscos, né, que a gente sabe, que a gente vê nas cartilhas e tudo da OMS, mas, adicionado a esses riscos, tem estar nessas populações, fazer parte, ser um membro dessas populações que eu estou trazendo aqui, né? Então, fala dessa jovem indígena, Cunha Poti, né, que ela cresceu ouvindo a história dos primos que tiraram a própria vida, né? Então, ela é lá da Reserva Indígena de Dourados, do Mato Grosso do Sul. Então, um primo dela com 16 anos, outro com 18, e era uma coisa rotineira, é uma coisa rotineira. A gente sabe disso, todo mundo que trabalha com suicídio sabe disso, né? E teve uma época que saía muito nas notícias, né, inclusive da mídia, sobre etnias de povos originários que estavam os jovens todos tirando sua vida, né? Então, elas vivem essa situação, né? Assim, tanto é que eles têm palavras, né? Que eles falam de quando a ausência da vontade de viver, né? Que é essa palavra aí que eu não sei pronunciar em Guarani, né? Quer dizer, eles têm uma palavra para designar essa ausência da vontade de viver. E ela se afastou das famílias, dos amigos, e ela tentou tirar a própria vida. Só que uma vizinha chegou na hora e salvou a vida dela. E depois, ela hoje é uma ativista dos movimentos juvenis na aldeia dela. Então, eu trouxe isso para a gente ver como também você coloca no sentido a vida, você descobrindo que você faz diferença, que você pode lutar e mudar, não só para você, como a vida, a situação, como para outras pessoas, como isso também é um fator de vida, é um fator de proteção, né? Então, um dos fatores de proteção é a gente resgatar essa
essa sabedoria de que a nossa vida importa, que nós temos força, né? Mas claro que quando a pessoa está numa situação que não acredita em si, é mais difícil. Então, aqui eu trouxe sobre o suicídio entre idosos. 47% maior do que no restante da população. Quer dizer, nesse mundo onde a gente tem que ser útil, né, onde a gente tem que estar toda hora mostrando, imagina agora, que é tudo tecnológico e que a maior parte dos idosos, como eu estava falando aqui no início, né, como foi difícil durante a pandemia, não sabia dar aula nessas plataformas e de repente a gente tinha que aprender e tudo. Imagine a pessoa já idosa, né, assim, e ter que aprender essa linguagem totalmente nova, né? Para mim, que, né, ainda não me considero idosa, né, apesar de que já estou bem próximo, mas a gente, é difícil mesmo, né? Tem coisa que os meus filhos vão me ensinar, perde paciência e diz assim, ah, mamãe, como é que tu não sabe isso? Não sei o quê, porque para eles já é uma linguagem tão fácil. E isso é que vai acontecendo, a pessoa vai ficando à margem, né? Quanto mais coisas vão funcionando dessa forma, né? Eu atendi uma senhora de 86 anos e ela falava que ela era professora universitária e ela teve, numa universidade privada, e ela teve aposentadoria compulsória aos 70 anos, né? Eu já fazia 16 anos que ela estava aposentada. E ela falava assim, é assim mesmo, minha filha, porque as pessoas jovens sabem mexer nessas coisas, computador, tudo isso, e eu acho isso muito difícil. Eu não consigo fazer isso, né? Então, a gente vê assim, que mundo é esse que também nós estamos construindo, onde a tecnologia, ela vem e é para excluir, não é para incluir mais, né? Então, e não só a tecnologia, mas o tempo também, a tecnologia, tanto no sentido de que os idosos encontram difícil, né? Adentrar nesse mundo, aprender, dominar, trabalhar com ele, como também que a gente, muitas vezes, fica nesse mundo aí do celular e das conversas, né? Das redes sociais e não conversa com pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, assim, tem vários fatores, né? E como a gente fazer para incluir essas pessoas, para que elas se sintam verdadeiramente úteis e que sintam participando, né? Da comunidade como um todo. Outra coisa é a violência contra a mulher, né? Então, as mulheres que sofrem violência e que não têm uma rede, que não têm um apoio, né? Muitas que não têm trabalho, então elas são 30 vezes mais propensas a morrer por suicídio, porque não vê assim saída. Quando é que a pessoa opta por tirar a própria vida? Quando ela não vê outra saída. E se você está numa situação de violência e que você não consegue sair nem ver perspectiva de alguém que possa te ajudar, então fica mais difícil, né? Um grupo, né, que eu nunca tinha pensado nisso, né? E realmente, quando a gente na especialização, a gente vê pessoas policiais que estudam isso e vêm falar sobre isso. Para a gente encontrar alguma coisa é bem difícil, porque as instituições policiais não deixam nem fazer pesquisa, na maioria das vezes, porque o policial ele tem que ser visto como aquela pessoa, né, dura, valente, corajoso. Então, quando a pessoa
por exemplo, sofre algum trauma, né, de alguma situação que ele ficou com medo, né, de ir para um confronto, ele não pode dizer, não pode falar, porque senão não pode nem dizer que vai a um psiquiatra, que vai a psicólogo, porque senão é visto como fraco. Então, a essas organizações, né, que têm essa visão que a pessoa tem que ser muito dura, né, muito forte, e que a fortaleza está em esconder as fragilidades, né, elas não admitem. E o que é que acontece? A pessoa vai sofrendo em silêncio, né? Então, eu vi aqui essa reportagem, né, porque eu tentei trazer coisas mais recentes para a gente ver que é uma realidade da agora, né? Então, a, foi lá até a Luciana Genro, lá no Rio Grande do Sul, ela apontou isso, né, que o suicídio, ele mata mais do que os próprios confrontos da polícia com os bandidos, digamos assim, né? Então, assim, quer dizer, o que é isso? Onde é que está essa instituição que as pessoas não podem olhar, quer dizer, que lidam com uma realidade muito violenta, né? Ser policial no nosso país, um país tão violento, não é fácil, porque a todo instante você está colocando sua vida em risco. Você sai de casa todo dia para trabalhar e não sabe se vai voltar. É como se você estivesse saindo todo dia para uma guerra, né? Só que, por exemplo, no exército, né, dos países que fazem guerra, você vai lá na guerra, mas aí você volta e ali na sua realidade, na sua família, não tem guerra. Mas esses policiais não, é a vida inteira. Todo dia sai, mas sabe se vai voltar. Então, quer dizer, é um trabalho de alto risco. E ser policial no Brasil tem muito mais risco do que na maior parte dos países do mundo, né? Então, assim, também é uma população muito vulnerável. Ana Karine, você quer falar? Ah, esperar? Então tá. Então, vou passar aqui. Ah, bom. Quando tem uma população, um número muito considerável de profissionais militares, né, policiais, fazendo tratamento, né, de depressão e tomando remédios, né, no popular, né? Só um instantinho, amor. E tá certo. Só um minuto. Um número muito alto de adoecimento e eles estão trabalhando adoecidos. Porque não pode dizer que não pode, que ainda é considerado. Não Exatamente. tem isso, não. Exatamente. E sobre o álcool ele é depressor do sistema nervoso central. Então, ninguém fala sobre isso, né? Na propaganda de cerveja, consumo, mas o álcool é depressor do sistema nervoso central, né? O causador de depressão e suicídio no nosso país. Ninguém diz isso, né? Porque, assim, deveria ter, na propaganda, dizer bem rapidinho também, mas quem tivesse consciência que a substância causa no corpo, né? Porque é o contrário. A ideia é que ela dá euforia, isso não é verdade, né? Então, assim, é um dos maiores causadores de depressão por consequência do suicídio, é o álcool. E até porque a adicção, muitas vezes, ela se dá, né? Porque você está numa situação delicada e começa a abusar do álcool ou de outras drogas para esquecer aquela situação que você está vivendo. Só que vai exigindo um consumo maior, mas você sempre um momento o efeito vai acabando. E aí você volta para aquela sua realidade, né?
Exatamente. Em pessoas em situação de rua, eu participei da pesquisa da Fiocruz sobre crack, né? Então, a gente entendeu, né, nacionalmente, que a maioria das pessoas, elas consomem álcool. Quando elas consomem, começam pelo álcool, né? Para aguentar o frio, a fome, tudo, com isso que você bem disse, né? E aí, só que vai precisando cada vez mais de uma quantidade maior para resistir, né? Tudo isso. Isso. E as pessoas, o grupo de pessoas em situação de rua também é um grupo vulnerável, né? Só que a maior parte das pessoas em situação de rua vem desses grupos aqui, desses grupos que eu coloquei, né? Para não dizer quase todos, né? Então, também existe. Hamilton? Opa, Luana. Assim, me parece que tem uma questão de fundo que é da ordem da insuportabilidade do sofrimento, né? Isso. E eu acho essa palavra insuportabilidade, às vezes a gente não vê, né? Está escrita nela mesma. Aquilo que não tem, né? Que não consegue suportar, que não suporta, ou que não tem, ou que não recebeu suporte, ou não tem autossuporte, ou não tem heterossuporte, enfim, mas a falta de suporte para dar conta do existir, né? E aí, me parece que esses sotaques, essas vias são múltiplas, né? Porque assim isso pode emanar de diversas questões. Por exemplo, se você é um funcionário que trabalhou a vida inteira numa empresa e você leva o pé na bunda, você diz qual foi o sentido da minha entrega para essa empresa, né? Isso. Eu era o quê, né? Então, quer dizer, isso tem a ver com o mundo do trabalho, com o capitalismo na fase tardia, né? Os processos tecnológicos, etc. Né? Se você é uma criança que é educada numa escola particular, que bota outdoor com destaque de quem é melhor aluno e você não consegue tirar notas boas e sofre bullying na sua escola por conta disso, né? Então, quer dizer, né? Ou se não, a pessoa que é invisibilizada, como os povos indígenas, né? Isso. Que tem um marco temporal aí que está sendo debatido quando houve um regime ditatorial de 25 anos que escorraçou tribos inteiras para as bordas, né? Então, quer dizer, me parece que essa questão, em relação a essa coisa do álcool, é também interessante porque, assim, o álcool é depressor, mas o álcool é uma gangorra, né? Você primeiro sobe lá para o tesão, para o prazer, para o gozo, para depois cair né? Então, assim, na verdade, as pessoas buscam prazer para aliviar a dor, né? Isso, para aliviar, exatamente. O problema é que a gente sempre foge do debate, quer dizer, a questão não é que droga é ruim, droga é bom, as consequências que a droga traz é que são nefastas, isso é uma outra discussão, É né? porque aí gera um novo problema. Nem você resolveu aquele do qual você queria fugir e criou uma dependência, né? Exatamente, Isso aí. Pois é, só essas considerações, mas está sendo muito Ótimas, massa. essas ótimas considerações, né? Então, eu vou até falar depois, é porque eu deixei isso para o final, porque fala do estudo da Organização Pan-Americana de Saúde, que fala sobre a saúde na América como um todo, né? E fala dessa questão que você colocou, né? Assim, do suicídio, tanto em homens como em mulheres, relacionado ao desemprego, né? Às condições de vida. Então, eu estou trazendo primeiro, assim, grupo, eu não vou falar de cada um, né? Mas para depois falar, a ideia é essa, né? É de que uma melhor situação, né, de bem-estar geral, social, leva também a esse bem-estar da saúde mental, essa querer vontade de viver, encontrar também a educação, o nível de educação também, ele interfere nisso, porque quanto mais você tem, né, assim, no sentido de conhecimento, quanto mais você conseguiu frequentar instituições de educação, uma visão mais ampliada e mais perspectivas de caminhos você pode perceber na realidade, né? Então, essas questões sociais estão muito entranhadas
com essa situação de vulnerabilidade diante do suicídio, né? Então, agora eu quero trazer a população LGBTQIAPN+. Quer dizer, eu encontrei até assim, nessa publicação, esse termo, né, que eles colocam suicidado, que é a realidade da população trans aqui no Brasil, né? E eles, do Setembro Amarelo do ano passado, eles colocaram isso. E de onde vem isso, né? Esse termo suicidado, ele ganhou notoriedade nessa comunidade após o jovem Demétrio Campos, um homem trans, negro, periférico, quer dizer, já engloba várias das populações vulneráveis, né? Era modelo e dançarino, ter tirado a própria vida no dia 17 de maio de 2020, o Dia Internacional da Luta contra a LGBTQIA+, fobia, aos 23 anos, né? Então, você vê, esse jovem, ele era trans, negro, periférico, né? Então, assim, essa junção, essa interseção dessas populações vulneráveis também indica para a gente que a pessoa está mais em risco ainda. Se ela ser de uma dessas populações, já traz um risco, quando ela é dessa interseção, o risco é maior. E também aquela questão de ter redes sociais, de ter apoio familiar, né? Então, olha, essa organização que eu falei, a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, ela fez, agora em fevereiro de 2023, um novo estudo, né? E publicaram um artigo. E ela destaca a importância de levar em conta os determinantes sociais de mortes por suicídio. Eles fizeram vendo a questão do gênero, os homens e as mulheres, né? Ao desenvolver intervenções, que a gente não pode chegar numa intervenção para uma situação de pessoas que pensam em morrer, tratando como casos isolados. A gente tem que olhar para essa situação social onde a pessoa está, onde a pessoa vive, né? Então, essas intervenções de redução de risco e as estratégias de prevenção passam por isso, por melhorar esse contexto social, né? Então, o artigo é fatores contextuais associados à mortalidade por suicídio em nível de país das Américas, né? E a pesquisa saiu agora, né, 2023, mas foi de 2000 a 2019, né? Então, aí aquilo que você tinha colocado, Hamilton, para ambos os sexos, o desemprego esteve associado ao aumento da mortalidade por suicídio. Quer dizer, o trabalho, ele traz dignidade, porque eu posso me sustentar, eu sou um ser autônomo, eu sou um ser que estou demonstrando meu valor através de estar construindo, né, essa sociedade que eu vivo e, ao mesmo tempo, estou me construindo. O trabalho, ele leva você a ter uma rede de relações. Então, quer dizer, ele é muito mais do que ter o dinheiro, e isso já é muito importante, ter o dinheiro para o próprio sustento e para o sustento da família, né? Então, mas ele vai além, porque você se vê como alguém que tem uma utilidade, né? Então, e tanto é que muitas vezes as pessoas que se aposentam estão ali, ganham o seu dinheiro e tudo, mas se sentem inúteis, porque não se sente, foi colocado para a gente essa mentalidade que a gente tem que estar sendo útil, né? Aí daí o que é ser útil, né? Já seria uma outra discussão que a gente teria que fazer, né? Então, para prevenir o suicídio, nesse artigo, né, nesse estudo do contexto social, devemos ir além de limitar o acesso a métodos de suicídio, fortalecer as habilidades socioemocionais e melhorar o acesso
aos cuidados de saúde mental. E esse Renato Oliveira de Souza, né, que é o chefe de saúde mental e uso de substância da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, eles fizeram todo esse estudo para chegar, né, a falar sobre isso, que a gente tem que ir, claro, a gente fortalecer essas habilidades socioemocionais, melhorar esse acesso da saúde mental, mas a gente tem que olhar a vida também como um todo, que essa pessoa tenha dignidade, boa condição de moradia, que ela tenha estudo, que ela tenha trabalho, né? Que ela possa participar de um lazer, de uma rede social. Então, tudo isso é uma rede social que eu falo, não as de internet, a rede social em si, né, de ter apoios, amigos, ter, né, assim, familiares próximos que colaborem no dia a dia da vida, né? Então, a gente também, nesse estudo, eles colocaram que precisam abordar fatores contextuais que afetam homens e mulheres de maneira diferente, o que requer uma abordagem de toda a sociedade. Quer dizer, o papel do homem, as questões do homem são diferentes das questões da mulher dentro da sociedade. E tem que ser abordado nessa idiosincrasia. Não é assim, fatores de risco do suicídio, como se a gente fosse todo mundo igual e fosse tudo uma coisa só. Não. A gente tem esses fatores que também levam a gente a pensar sobre qual a vulnerabilidade dessa pessoa, né? Então, aumentar as oportunidades de emprego e melhorar o acesso e a capacidade dos serviços de saúde, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias, pode reduzir as taxas de mortalidade por suicídio. Aumentar as conexões sociais em áreas rurais e pouco povoadas também é uma estratégia recomendada de prevenção de mortes por suicídio. Quer dizer, as pessoas que vivem isoladas, né, em regiões que não têm condições. Também fala aqui os programas de saúde em relação ao uso de substâncias, porque a pessoa, quando já está nessa situação da dependência do uso de substância, quando ela não tem condições de trabalhar, de fazer nada, ela também pensa em morrer, no sentido de que ela não está vendo uma perspectiva de sair nem de continuar. Então, eles orientam isso também. Inclusive, que essas substâncias sejam ofertadas para que a pessoa possa ter essa tranquilidade para construir outras situações da vida, né? Ou trabalhar, ou ter, né? Construir essa rede social. Então, apesar dos esforços para reduzir o suicídio globalmente, a América, e aqui engloba também a América do Norte, né? Que não é só os Estados Unidos, é o Canadá, inclusive esse estudo é escrito lá pelo Canadá, né? A América é a única região do mundo onde a mortalidade por suicídio vem aumentando desde o ano 2000. A maioria, 79% dos suicídios nas Américas ocorrem entre homens, mas mortes por suicídio entre mulheres também vem aumentando. Em 2019, houve mais de 97 mil mortes por suicídios na região, né? E a gente vê que é uma região pobre, né? Uma região, assim, também que vem sido usurpada da sua cultura, do seu ser, né? Assim, de poder exercer essa cultura, de poder, a gente vê que, principalmente da América Latina, tem uma influência muito grande da cultura norte-americana, né? E dos Estados Unidos, mais propriamente. Até na língua, hoje em dia, quem não sabe inglês, não sabe muitos dos termos que são utilizados, sabe? Outro dia eu estava vendo, meu filho me falou uma Pick girl, uma coisa assim, um termo, eu disse, menino, o que é isso? Aí foi me explicar o que era. Cada dia são mais termos, né,
em inglês que tem quase assim uma língua entre os jovens, cada vez mais, né? Se utiliza, já tem a parte da informática que se utiliza muito, e hoje em dia também os jovens vêm assimilando muito isso, né? A Leônia quer falar, né, Leônia? Sim, vendo aqui aí a tua fala, a gente vê alguns estudos, né, que realçam exatamente o que tu traz. Esse olhar para o suicídio, né, como um fenômeno multidimensional, né, e não Uhum, existe uma única causa, né? E assim, tem um termozinho, né, que eu tenho visto muito, inclusive, em algumas palestras da ADZ, o que a gente fala da interseccionalidade, né? Se considerar uhum. a interdependência entre raça, classe e gênero. A gente sempre voltar para esse olhar do todo, né? E da interdependência, né? Desses fatores interseccionais, né? Que a gente chama, né? Eu acho que é esse o termo. Isso é importante, né? Assim, a gente vê aqueles fatores. Eu não quis trazer, porque toda palestra de suicídio traz, né? Quer dizer, se a pessoa não tem uma rede social, se não tem assim uma rede familiar de acolhimento, se ela pertence a uma dessas populações, né? Então, se ela tá, aí tem aquelas questões de estar se despedindo, tá dando as coisas, tá, né, dizendo frases assim, como que de despedida. Aí tem essas coisas mais específicas que a gente pode observar, se ela já pensou, né, no caso do psicólogo, perguntar se ela já pensou em morrer, ou se já pensou numa maneira específica de morrer. Então, tudo isso vai dizer os graus do risco, né? Então, assim, geralmente, quando eu falo de suicídio, falo mais dessas questões específicas, né? Mas eu estou tentando trazer agora, porque eu vejo que isso daí tem um monte de gente falando sobre isso, né? Então, apesar que ainda é uma coisa importante da gente levar para o conhecimento, né? Que é muito importante também a gente saber esses detalhes que tem na cartilha da OMS, mas é importante a gente ter esse olhar maior. Porque, por exemplo, uma mulher negra que sofre violência, né? Seja LGBTQIAPN+, quer dizer, ela já faz parte de 4 grupos desse. Então, independente se você conversou e perguntou se ela está pensando em morrer, se ela está. Você olha, aí se ela está desempregada, se, se ela se foi abusada, né? Quando criança. Então, assim, quando você pega isso, essa pessoa, isso não significa que ela vá pensar em tirar a sua própria vida, né? Porque mesmo assim pode não pensar. Tem um filme o nome desse filme é Preciosa, né? Então é um filme assim muito lindo, é muito triste, né? Eu morri de chorar quando eu vi, mas a gente vê assim como uma pessoa numa situação total de vulnerabilidade, né, consegue ainda ter vontade de viver, né? Então, por isso que o suicídio, ele não se explica. É uma decisão que a pessoa tomou diante de uma situação difícil, que para ela parecia impossível, né? Então, não tem como a gente prever. Por isso que é importante a gente estar atenta às vulnerabilidades, Uhum. a gente possa, né, estar ligado que ali pode acontecer. Não significa que é assim, né? Não é uma coisa matemática. 2 mais 2 é 4. Não.
Pode a pessoa estar tudo isso, né, nessa interseção de redes vulneráveis, não contar com ninguém, não ter família que acolha, e mesmo assim não pensar em morrer, né? E pode ser o contrário, né? Por exemplo, ó, as crianças e adolescentes, eles são muito impulsivos, né? Então, por isso que algumas pessoas também com alguns transtornos são muito impulsivas e por isso tem mais propensão, né? Por conta dessa impulsividade, né? Então, às vezes, a gente não pode comparar, mas essa pessoa passou por esse sofrimento tão grande e essa outra nem era tanto sofrimento. A gente não pode medir, porque o que é grande para um, aquela pessoa pode conseguir suportar mais do que a outra pessoa, que tem uma tolerância baixa para a frustração, né? Hamilton, você quer falar? É só sobre assim, Luana, gente, eu entendi o que você falou, assim, em termos de que são duas abordagens distintas e ambas necessárias. Uma de como proceder, etc., que, né, tem as cartilhas muito úteis, muito Isso, interessantes, da isso. Associação de Psiquiatria Nacional, enfim, os protocolos, etc. Mas também você resolveu dar uma ênfase a um outro aspecto da experiência do suicídio, né, que diz respeito vamos dizer assim, a reprodução social do suicídio, né? Isso. Me chama a atenção uma coisa que é questões que não querem calar. Uma é essa questão que você trouxe da drogadição, né? Que tem a ver também com a ideia fundamental de debate sobre descriminalização das drogas, né? Ou seja, você tem uma ideia de que muitos setores conservadores se beneficiam dessa guerra às drogas, né? E porque ficam bem na fita, mas, no entanto, é essa guerra às drogas que faz com que a droga tenha um valor de mercado altíssimo, porque a demanda é maior do que a oferta, né? Então, eles criam um mecanismo econômico de sustentação do lucro e da reprodução da violência por consequência, né? Só isso. Então, assim, na verdade, nenhum eufemismo é gratuito. Todos os eufemismos eles são fabricados e atendem a um modo de produção, a um modelo, né? Exatamente. Então, quer dizer, por exemplo, quando a sociedade chama uma pessoa que trabalha e que troca a sua mão de obra numa empresa de colaborador, né, esse eufemismo não é gratuito, ele não brotou do nada, né? Então, um colaborador, eu posso chamar qualquer pessoa de colaborador. Uma pessoa que pega me ajuda a levantar um peso para botar em cima da cabeça, ele não está colaborando comigo, então ele é um colaborador. Eu reúno dentro de uma categoria menos potente politicamente do que trabalhador, né? E aí, o que eu faço? Eu despotencializo. Então, a gente tem um processo de despotencialização do humano a ponto de reduzi-la a sua invisibilidade, a sua insignificância, né? Eu acredito que isso existem vários suicidados, na verdade, né? O Isso. que aconteceu com o Cancelier, por exemplo, né? O reitor da universidade, Pronto. ele foi suicidado pela Operação Lava Jato. É um fato, Exatamente. né? Então, quer dizer, é interessante porque parece que quando o debate chega, quando as redes sociais, por exemplo, são convidadas à questão da regulação das redes sociais, né? Por conta dentre outros motivos, por tragédias que aconteciam nas escolas e propagadas pela falta de controle das redes sociais, né? É um debate que as grandes big techs elas fogem como fazendo uma alusão cristã ao diabo da cruz, né? Então, assim, sobre essa questão de como a gente pode pensar o suicídio, como o que é que a gente pode fazer em termos políticos, né? E política, não falo da política partidária apenas, mas da política do dia a dia, do cotidiano, da Políticas reprodução, públicas, né? né? Para a gente dizer assim, o que é que a gente pode contribuir para que as pessoas, né? Assim, sejam respeitadas nesse sentido, né, de serem valorizadas, mas não no sentido de bonzinho, passar a mão em cabeça, mas no sentido de valorizar como pessoa, como ser humano, como, né? Tem aquela famosa Isso. frase, né? Não adianta fazer yoga e não dar bom dia para o porteiro do prédio, coisas do gênero, não? Exatamente.
Olha, olha aqui um resultado que essa pesquisa que eu estou citando que ela é desse ano, né? Agora foi lançado esse artigo em fevereiro desse ano. Essa análise publicada nesse The Lancet, ele destaca que a taxa média de mortalidade por suicídio entre os homens na região diminuiu, na região quer dizer nas Américas, diminuiu à medida que o gasto per capita com saúde aumentou. Onde o gasto per capita com saúde aumenta, diminui o suicídio. E o das mulheres diminuiu à medida que o número de médicos empregados por 10 mil habitantes aumentou. Quer dizer, se tem mais saúde, se tem mais condições de vida, o suicídio diminui, né? Então, quer dizer, está diretamente relacionado, né? E a doutora Shannon Lange, também desse estudo, né? Ela é canadense, ela ressalta medidas multissetoriais voltadas para a saúde e para o bem-estar da sociedade devem ser destacadas nos esforços de prevenção, né? Então, toda essa pesquisa levou a isso, né? Então, e a saúde, né? E o contexto social, como a gente sabe, um prato de comida é saúde. Como é que você pode falar de saúde? Saúde não é só a chegada do médico. Como é que as pessoas que não têm o que se alimentar, elas podem ter saúde, né? Então, assim, você não tem saúde nem física, que dirá mental, né? Então, é realmente como aqui acho que foi a Karine, né, que falou nas pessoas em situação de rua, né? Quer dizer, as pessoas que são expulsas de casa, as pessoas que não têm onde ficar, né, que vão morar na rua e que ficam sendo maltratadas por outras pessoas que têm suas casas, né? Então, quer dizer, todas essas situações de precariedade levam a pessoa a não ver perspectiva na sua própria vida, né? Então, gente, eu não sei como é que está aí o tempo, deixa eu ver aqui. Ai, quase 9 horas, né? Então, quero saber se vocês, né, querem falar mais alguma coisa ou perguntar mais coisas dessas situações específicas ou de não sei, de algum ponto que eu tenha esquecido. Luana, eu já trabalhei na assistência social, né, no CRAS. Sim, E, assim, quem trabalha no CRAS, né, e adentra, né, essas comunidades, como, por exemplo, aqui em Fortaleza, Serve Luz, né, onde eu trabalhei, a gente vê, né, a privação, em todos os sentidos, isso. né? Então, assim, quando tu traz isso aí, né, as medidas multissetoriais, indiscutivelmente, né, eu fico pensando, né, também nas políticas voltadas à assistência social, tão necessárias, mas que, infelizmente, pelo menos quando eu vivi, nessa época que eu trabalhei, a gente vê assim, assim, um olhar, uma assistência muito politizada, onde Hum. a política se mistura, entende? Assim, a gente fica meio que descrente. Refém. E fica refém, não é? Assim, É, o bem-estar social ser como uma coisa que vai ser dada por esse político, né? No isso. eu trabalhei muito tempo com psicologia comunitária, né? E continuo, agora eu trabalho como voluntária num projeto aqui no bairro do São João do Tauá, que engloba ali o Lagamar e todo, né? Então você vê, assim, mesmo atendendo, né? Eu estou com um grupo de mulheres lá, né? E às vezes eu atendo também individualmente, né? Mas eu estou priorizando a atender em grupo. E a gente vê que, assim,
a ordem da carência, né? Então, assim, se a gente, mesmo vivendo, né, assim, com comida, com casa, com trabalho, às vezes se vê diante de situações da vida em que a gente precisa de um apoio, imagina se você já não tem tudo isso e não deixa de passar pelas mesmas situações difíceis que a gente passa. Só que qualquer situação difícil na vida, somada com a carência, é muito mais difícil. Então, por exemplo, lá eu fiquei vendo assim situações de pessoas que não podiam mais trabalhar depois de terem a Covid, por exemplo, né? E que uma senhora ela chegou e assim nem conseguia andar direito. Aí ela falou que tinha sido depois da Covid e que ela trabalhava, era uma pessoa toda autônoma, tinha tipo uma mini agência de turismo que ela fazia aqui pelo Nordeste, pelo interior do Ceará, sabe? Viagens de turismo com o pessoal do bairro mesmo. E agora não pode mais fazer, porque está nessas condições. Então, quer dizer, vem uma doença, né? E ela não tem condições de fazer fisioterapia e fazer, né? Assim, então, vai fazendo um tratamento pouco, mas não é com todas as condições que ela não conseguiu se restabelecer a saúde dela anterior para poder trabalhar nisso, né? Então, ela tem que continuar aí na vida, né? Então, se vem mais outras situações difíceis, né? Quer dizer, como é que ela vai lidar com isso, né? Então, são muitas situações, né? A gente, quando trabalha realmente assim, com comunidades mais periféricas, a gente pode perceber isso, né? Eu vi aí o Hamilton tinha levantado a mão, mas agora ele sumiu aqui da minha. Oi, tô aqui. Desculpa. Ah, Não, é só porque falou, a Leonina levantou a bola, desculpa, Leonina, só para assim, que tem uma combinação muito perversa, eu acredito, pelo menos, né? Que não obstante isso, que eu concordo dessas, mas existem duas coisas que acontecem como fenômeno social muito importantes, que são o proselitismo religioso nas comunidades e a demonização da política, né? A política é fundamental, a gente tem que fazer política. Agora, é diferente da política que é partidária, no sentido de um direcionamento, né? Assim, por um político A, B, C ou D. Né? Mas a ideia que a nossa existência é um ato político, né? É o cuidado com a polis, com a comunidade, né? Da res pública, da coisa pública, né? Isso sim, eu acho que é fundamental. Acontece que eu acredito, e não é gratuito isso, né? Que essa despolitização, né? Por um lado, e a politização eufemística pelo outro, porque, por exemplo, essas comunidades religiosas que aparecem para se apropriar de alguns conselhos, por exemplo, a partir do proselitismo religioso, não são gratuitas, né? isso. Essa pessoa não estava nem aí para conselho, não estava nem aí para representatividade. Mas quando perceberam que podiam ganhar espaço político, começaram a ocupar conselho tutelar, né? E outros conselhos mais. Então, é um movimento, né? Que não é gratuito. Então, é só esse aspecto. Mas, obrigado, tá? Esse, Agradecimento. Nada. Olha, esse projeto que eu trabalho como voluntária é de um comitê popular político, né? Então, eu estou lá como voluntária em nome desse comitê, assim, tem uma linha de pensamento político, né? Então, mas quando eu estou lá, eu não fico aqui falando para candidato nenhum, nem nada. Eu fico fazendo meu trabalho de psicóloga, mas Exatamente. sabem... Hã? Estou dizendo exatamente isso, que eu vejo, Hamilton, eu trabalhei no CRAS, e eu vejo que, por exemplo, né, o CRAS está ligado à prefeitura, né, Luana? Prefeitura. Não, mas eu não trabalho. O que eu. Não, eu estou falando no meu caso, né? Sim, isso. E eu vejo que, no caso, a prefeitura, quando eu trabalhei no CRAS, eu via, quando eu trouxe a política, eu via a dificuldade
de de se prover condições, entende? Para a gente oferecer à população carente, entende? É um trabalho muito bonito, mas que, na realidade, é muita carência, né? No caso, a prefeitura, o Estado, não consegue. Então, por isso, Luana, que eu Isso, acredito muito no trabalho de ONG, no trabalho comunitário que você faz. Eu acredito no CVV, entendeu? Porque é o suporte, porque, infelizmente, isso, o Estado não consegue. O Estado brasileiro não consegue prover o necessário. Daí o papel importante das ONGs. Eu acho fantástico esse seu trabalho aí. isso. Agora também, Leônia, a gente tem que ver assim, por exemplo, não consegue porque não existe um interesse de todos, né? Então, porque dinheiro tem, a gente está vendo aí esse negócio de que de robótica, não sei o quê, é dinheiro que lá nos hospitais de Alagoas receberam tanto de dinheiro aí do Arthur Lira com esse negócio de orçamento secreto. É dinheiro demais, é um dinheiro que a gente não tem nem ideia. E a gente vai lá, por exemplo, eu e tem vários outros psicólogos, e tem outros profissionais, tem médico, tem neurologista, tem psiquiatra, que dão uma parte do seu tempo lá e assim, aí tanto tem ligado, é lá ligado à paróquia do São João de Tauap, né, da Igreja Católica, como é ligado também ao Comitê Popular. E tem uma cozinha solidária, porque as pessoas estão passando fome, né? Então, assim, claro que a gente, diante da realidade, não pode ficar parado, aí daí a importância dessas entidades não governamentais, porque se eu vejo uma realidade aqui do meu lado que está precisando, eu tenho que agir, né? Mas agindo sempre na consciência de que o governo é que tem que fazer isso, né? E os políticos, né? Todos, né? Mas não é assim, não tem que ter política, não, tem que ter política e eles têm que ser cobrados para fazerem isso, né? Então, assim, da Isso gente mesmo, não tirar concordo, o papel do concordo Estado, plenamente. esse que é o papel do Estado, mas quando o Estado não está agindo, a gente vai lá e colabora, né? Tem, aqui aparece a Ana Karine e a Júlia e a Evelyn, que estão com a mão levantada. Quem é que foi primeiro? Foi a Karine? Quem está em cima que é primeiro? Acho que é, né? Karine? Olha, eu vou Vou. precisar ir, viu? Um beijo a todos. Obrigado, Luana. Obrigado, gente. Beijo, Gratidão. gratidão, Beijo. querida. Então, assim, Obrigada. você estava falando da ONG, né? Aí eu lembrei que aqui no Rio Grande do Norte, eu sou de Fortaleza, mas eu moro aqui, existe um índice muito alto de suicídio de mulheres que se jogam da ponte, né? E não tem, é um termo específico que a gente está tentando que fique mais como popular, né? Que é a ONG que eu sou voluntária, ela chama Jacintas, que é para cuidadoras parentais informais. Então, geralmente é a mulher. Existem homens, são raros, né? Aquela mulher que não casou, ou aquela mulher que não teve filhos, né? Aquela mulher que ficou para a titia, e aí ela assume esse lugar de cuidadora de um parente, seja o próprio filho, às vezes, né? Com alguma questão que faz com que ela não possa trabalhar formalmente. E isso traz uma gama de sofrimento e, por consequência, adoecimento essas questões que precisam ser ditas, né? Que precisam entrar no debate, porque, historicamente, nós somos as herdeiras, né? Da doença dos nervos, a poliqueixosa, né? Então, assim, esses acometimentos que vêm trazendo desse lugar, né? De que tem que dar conta do que não se dar conta, né? Nesse lugar da mulher, né? De que é super, né? Mas que não tem um cuidado consigo, que cuida de todos, mas não consegue cuidar dela mesma. Então, assim, uma das falas, assim, que eu nunca vou esquecer, eu acho,
uma dessas mulheres chegou e disse assim, eu não sei se eu existo, porque a vida toda foi para cuidar do outro. Então, assim, qual é o meu lugar, né? Então, assim, é um trabalho de se encontrar, né? Na mulher. Agora eu tenho que olhar para mim, Uhum. né? E aí, esse dado, ele é muito importante, assim, eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Karine. É fundamental, né? Júlia? Oi, gente, boa noite. Eu também sou do Rio Grande do Norte. Eu trabalho na Secretaria de Educação e aí vocês foram falando, né? Desde 2019, meu primeiro trabalho já foi nas escolas, né? Como psicóloga escolar. E faz anos que eu venho alertando aqui o município para a importância de investir mais na saúde mental, né? Que é pouco psicólogo para as escolas. Eu sozinha ficava em 7 escolas. E aí também entra a nossa saúde mental, né? Como é que eu vou cuidar de alguém se eu estou aí totalmente esgotada? E esse ano eu fiquei muito sensibilizada, né? Porque um colega meu, ele era professor, cometeu suicídio, né? E um aluno também. E aí, quando isso aconteceu, foi que as pessoas do município começaram a se preocupar e eu até senti uma certa culpabilização com os profissionais da saúde mental, né? E eu falei, gente, nós estamos fazendo o que podemos, mas as nossas condições precisam melhorar, porque a gente não consegue, às vezes, dar conta de tudo, né? Então, quanto que isso é importante, realmente, essas condições de trabalho, ter mais investimento em saúde mental. Eu fiquei tão esgotada que eu cheguei a pedir para sair, não aceitaram, não, por favor, não saia, mas porque começa a angustiar a gente não conseguir, né, transformar essa realidade. Então, acho que também entra muito essa questão da nossa saúde mental num lugar, né, que às vezes não tem nenhum investimento. Então, isso é muito, muito angustiante. Isso. Júlia, isso que você traz, né, assim, é muito importante, já seria outra palestra. Assim, eu estou atendendo, num momento, duas psicólogas, uma de instituição pública, outra de instituição privada, com burnout, e trabalham na área de educação, né? Porque a pessoa é colocada sozinha para cuidar de uma instituição inteira e é exigido um trabalho como de psicólogo clínico para dar conta de tudo nessa instituição, Exatamente. né? Então, nós psicólogos, principalmente que trabalhamos em instituições e muitas vezes instituições, né, de ensino, estamos adoecendo mesmo, porque as pessoas estão adoecidas, né, os jovens, né, seja crianças e adolescentes, sejam já os jovens no ensino de graduação, alguma graduação, estamos adoecidos, né, enquanto sociedade. E os profissionais que trabalhamos com isso, temos que nos cuidar mais ainda, porque as demandas estão cada vez mais altas, né? Então, isso é uma questão mesmo, isso que você traz, sem contar com também, muitas vezes, a não valorização, os salários baixos, entendeu? Então, você tem que lidar com tudo isso e ainda para pagar a própria terapia, para fazer supervisão, para fazer curso, como é que você faz se os salários não são condizentes, né, com as horas trabalhadas, né, e com o volume do trabalho? Então, é uma situação que a gente, enquanto psicólogo, também tem que olhar para a nossa saúde mental. Já é outra palestra. Nós já temos várias aqui, né? Porque é um tema tão abrangente, né? Quando a sociedade está adoecida, todos vamos adoecendo juntos, né? E os elos mais fracos são aqueles que vão se rompendo primeiro, né? Mas a sociedade toda está adoecida, mesmo que alguns não percebam assim, mas esses elos que se supõem os elos mais fortes também estão adoecendo quando a sociedade está se quebrando, né? Então, para que coisa mais sintomática do que o aumento das tentativas de morrer das nossas crianças e adolescentes, né? Quer dizer, que é uma frase feita, assim, são o futuro, né?
mas são isso mesmo. Quer dizer, onde a vida começa, onde a vida está começando, então já se começa a perder o sentido da vida. Então, o que é que nós, adultos, estamos passando de visão de mundo, de sociedade para essas crianças, para esses adolescentes, né? Por isso que eu quis, né? Eu acho que agora a gente já está perto, né, desse encerramento. Então, assim, por isso que eu quis trazer essa visão, essa perspectiva, né? Que quando a gente cuida dessa saúde mental no sentido mais amplo, né, do tecido social, né, não existe assim, eu estou bem sozinha no mundo. Não, claro que eu tenho que cuidar individualmente, mas eu tenho que perceber se nós, enquanto sociedade, estamos tendo condições para todas as pessoas igualmente poderem, inclusive, pensar na sua saúde, né? Porque tem situações tão precárias, como a gente viu aqui, que a pessoa não pode nem pensar o que é essa noção de saúde, né? Se a pessoa não pode nem existir, como a Karine trouxe, né? Dessa senhora, dessa mulher que disse, eu não existo, né? E a gente vê muito isso lá. Eu estou com esse grupo de mulheres, e é isso, cuidam de todo mundo, fazem tudo por todo mundo, né? Trabalham muito e, assim, não olham para si, né? Elas falam, ai, quando eu chego aqui, é o único momento que eu paro e que eu posso falar, posso ouvir, né? São mulheres totalmente diferentes entre si, mas que têm em comum isso, né? Então, a gente precisa desenvolver cada vez mais esse olhar, né? Eu penso que é uma tarefa para a gente também, né, enquanto psicólogo, mesmo que seja na clínica, mesmo onde quer que a gente esteja, a gente olhar para esse contexto social adoecedor. Isso pode nos trazer pista também de o quanto aquela pessoa está em risco. E depois, se a gente olha para esses fatores, né, assim, mais do dia a dia, sobre esses fatores mais de risco que se coloca na clínica, né, do suicídio. Então, o que é trazer? Se a pessoa está com uma rede social, se tem pessoas de apoio, se tem uma família que acolhe, se tem um sentido de vida, se tem um plano para o futuro, né? Mas quando a gente olha determinadas realidades sociais, de cara a gente já pode ver que não existe nada disso, né? Por isso que é tão importante a gente olhar, porque às vezes a pessoa não sabe nem dizer sobre isso, porque ela nunca teve, né? Então não sabe sobre o que é. Gente, se vocês não tiverem mais perguntas, eu queria compartilhar com música para a gente fechar aqui, né? Que a gente falou de tantas realidades duras, difíceis e que muita gente aqui também conhece por já ter trabalhado, né? Uhum. Nessas situações. Eu queria trazer algo para a gente ver que é possível, né? Que Luana, também. Oi. não, eu só queria, antes de você ir para a parte final aí, né? Acho que, inclusive, se você não for mais Sim, usar o slide, é legal para a gente voltar para a tela aqui para todo mundo se ver. é bom. É porque eu vou usar o slide para a letra, Ah, mas então eu tá acho bom. que eu não vou botar a letra. Não, a gente ouve assim e depois a gente procura a letra, né? Tá. Então, É, só rapidinho um lembrete mesmo, assim, né, de deixa eu que botar aqui. o Centro Gestáltico, ele tem o programa do PROPSI, que é o projeto de psicoterapia para todos, né? Então, ele é um projeto que Uhum. realmente ele visa trazer o atendimento psicoterápico para as mais diversas populações aí, né? Então, quem quiser conhecer mais sobre o projeto, entra lá no centrogestálticofortaleza.com.br.
Vai ter uma abinha lá dentro de clínica de psicologia falando sobre o projeto. E lá os nossos psicoterapeutas, eles também fazem parte desse projeto, então é só agendar com a Fátima, né? Tem um número de WhatsApp lá, para conhecer mais, ver como é que você pode ser atendido, se você se encaixa no programa, né? E dizer que existe ali um serviço disposto a te ouvir, disposto a te ajudar nesses momentos aí. Que é muito importante, né? Eu indico muita gente, né? E atendo, mas que infelizmente a nossa realidade é tão precária que às vezes o pessoal não tem nem o mínimo para pagar, né? E a gente precisa também, que é a nossa profissão, né? Então a gente fica sempre nesse dilema, né? Mas é muito importante essa iniciativa do Centro Gestáltico, né? Que tenha isso, esse olhar e assim, se cada pessoa e cada clínica fizer, também já vai colaborando com essa realidade, né? Então, eu pensei em fazer o seguinte, eu vou ler aqui e depois eu botar a música, porque aí a gente ouve a música se olhando, certo? Então, a música é o Sal da Terra, né? Anda, quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa. Vem, que está na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o sal na terra, a paz na terra, amor, o sal da terra. Terra, és o mais bonito dos planetas, estão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave nossa irmã. Canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com os seus frutos, tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois, para melhor construir a vida nova. É só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa fluir o amor, o sal da terra. Gente, então eu quero colocar essa música como um agradecimento, né? E que é isso que eu acredito, que a gente junto, sem excluir ninguém, todo mundo, cada um de nós tem um lugar, tem uma missão, tem o que acrescentar aqui nesse planeta, nessa vida, né? Então, é isso que eu acredito e isso que eu queria trazer aqui para compartilhar, né, assim, com vocês. Então, eu vou botar aqui a música, que eu sei que todo mundo conhece, né? Mas eu acho que ela é tão bonita que vale a pena a gente ouvir, assim, como uma oração mesmo, sabe? De querer que isso aconteça, né? Que a gente pode ir mudando essa realidade cada um do seu jeito, na sua realidade, perto de você, no seu bairro, né, na sua cidade, no seu país, a gente pode ir fazendo isso, né? Eu vou colocar aqui a música, tá? Quero te dizer nenhum segredo. Gente, muito obrigada. Eu vi aqui algumas mensagens, não consegui ler tudo, mas eu agradeço de coração a vocês, né, ao Centro Gestáltico, essa oportunidade de eu colocar aqui, né, esses meus pensamentos e trazer esses dados da realidade nossa aqui, né, e agradecer vocês terem ficado, né, na sexta-feira até uma hora dessa aqui, participando, cada pessoa que participou no chat ou aqui falando, né,
E é isso, é assim que a gente constrói. Tudo que eu vou fazer, eu tenho essa consciência de que é construído em conjunto, né? É assim que a gente constrói tudo. Muito obrigada.